Eu nunca imaginei que trabalhar como babá pudesse me assustar, mas naquela noite aprendi o quanto a sensação de segurança pode ser frágil. Era uma sexta-feira chuvosa, e os pais da Clara, uma bebê de pouco mais de 1 ano, tinham saído para jantar, deixando-me responsável pela casa e pela pequena. A tempestade lá fora estava intensa, e o tamanho da casa só tornava tudo mais desconfortável. Ela era enorme, cheia de corredores longos e pouco iluminados. Por volta das 21 horas, depois de colocar Clara para dormir, as luzes começaram a piscar. Antes que eu pudesse reagir, tudo ficou completamente escuro. Peguei meu celular para usar a lanterna e tentei manter a calma, repetindo para mim mesma que era só um blackout. Clara estava tranquila no berço, e eu pensei que a noite seria apenas uma questão de esperar os pais voltarem. Alguns minutos depois, enquanto eu estava no sofá tentando checar se tinha sinal no celular, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Era um som abafado, como se algo tivesse caído. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que era só minha imaginação ou talvez um brinquedo que tivesse escorregado de algum lugar. Subi as escadas rapidamente, a luz tremendo na minha mão. Quando abri a porta do quarto da Clara, o frio na minha espinha foi instantâneo, o berço estava vazio. A janela estava trancada por dentro, do mesmo jeito que eu tinha deixado, e as portas estavam fechadas. Vasculhei o quarto inteiro, olhei debaixo do berço, dentro do armário, até atrás das cortinas. Nada. Por mais que eu tentasse, não conseguia entender como ela simplesmente não estava mais ali. Minha mente estava a mil, tentando encontrar uma explicação lógica, mas parecia impossível. Decidi verificar o resto da casa. Andei pelos corredores escuros, com a lanterna do celular iluminando apenas o necessário para eu não tropeçar em algo. A casa estava incrivelmente silenciosa, e aquilo só aumentava meu desconforto. Foi então que ouvi um som suave, mas claramente risadas infantis, vindas de algum lugar abaixo de mim. Parei no mesmo instante, segurando o celular com força. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça ou o barulho da chuva reverberando na casa, mas, depois de alguns segundos, ouvi de novo. E dessa vez não tive dúvidas, o som vinha do porão. Fiquei parada por um tempo, sem saber o que fazer. O porão era um lugar que os pais da Clara raramente mencionavam, e lembro de ouvirem dizer que ele era usado apenas para guardar tralhas antigas. Além disso, eles tinham garantido que a porta estava sempre trancada. Mas, quando cheguei até lá, percebi que estava entreaberta. Meu estômago revirou. Era impossível que aquela porta estivesse aberta. Hesitei antes de empurrá-la, mas a curiosidade e o pavor me fizeram seguir em frente. O cheiro de mofo era forte, e o ar ali parecia mais frio. A lanterna iluminava uma escada estreita e úmida, cheia de manchas nas paredes. Desci devagar, com o coração acelerado, chamando o nome de Clara baixinho, na esperança de que tudo fosse só um grande mal-entendido. Quando cheguei ao final da escada, o ambiente parecia mais sufocante do que eu esperava. O porão estava cheio de caixas velhas, móveis cobertos por lençóis e uma poeira tão densa que parecia flutuar no ar. Minha lanterna iluminava tudo de forma fragmentada, e o silêncio ali era quase ensurdecedor. Comecei a procurar por Clara, chamando por ela enquanto movia caixas e afastava objetos. Foi então que vi algo que fez meu coração disparar, pequenas marcas de mãos no chão de concreto, como se alguém tivesse engatinhado por ali. As marcas eram úmidas, como se tivessem acabado de ser feitas. Minhas pernas tremiam, e o pânico começou a tomar conta. Eu segui as marcas com a lanterna, meu coração batendo tão forte que parecia ecoar no porão. As marcas terminavam em um canto escuro, onde a luz da minha lanterna parecia não alcançar direito. Quando iluminei o espaço, algo refletiu de volta. 2 pequenos pontos brilhantes, na altura do chão, encaravam diretamente para mim. No começo, achei que eram os olhos de Clara, mas logo percebi que havia algo errado. Eram pequenos, sim, mas brilhavam de uma forma que não parecia natural, quase como vidro ou algo reluzente. Tentei dar um passo para trás, mas a lanterna começou a piscar, e a escuridão tomou conta por alguns segundos. Quando a luz voltou, os olhos não estavam mais ali. O silêncio foi quebrado por um som de algo se arrastando atrás de mim, subindo as escadas. Meu corpo travou, mas eu sabia que precisava sair dali. Num impulso, corri para as escadas sem olhar para trás. Subi o mais rápido que consegui, sentindo cada degrau render sob meus pés. Quando alcancei o topo, empurrei a porta com força e a fechei, trancando-a com a chave que estava na fechadura.
Fiquei encostada na porta por alguns segundos, tentando recuperar o fôlego, mas ainda sentindo que algo estava errado. A casa estava incrivelmente silenciosa, e, pela primeira vez naquela noite, me perguntei se eu deveria sair dali e chamar ajuda. Peguei meu celular para ligar para os pais da Clara, mas a ligação não completava, talvez por causa do blackout. Decidi checar o quarto dela uma última vez. Quando abri a porta, quase caí no chão de alívio. Clara estava lá, deitada no berço, dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. Ainda sem acreditar no que via, fiquei alguns minutos parada na porta, tentando entender como ela podia ter voltado para o berço. Eu não sabia se era algum tipo de brincadeira de mau gosto ou algo muito mais sombrio. Quando os pais dela chegaram, não contei nada. Inventei uma desculpa para não trabalhar mais como babá ali e nunca mais voltei naquela casa. Mesmo depois de dias, não consegui esquecer aquelas marcas de mão no porão, os olhos brilhando na escuridão ou o som de algo subindo as escadas atrás de mim. Até hoje, tento racionalizar o que aconteceu, mas não consigo. Sempre que penso naquela noite, sinto o mesmo arrepio que me congelou no porão. Eu sei que vi algo. Só não sei o que era, e, sinceramente, prefiro nunca descobrir. Eu trabalho meio período em um depósito de móveis, um lugar gigantesco, com prateleiras que chegam ao teto e corredores longos e estreitos. Durante o turno da noite, o silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelo som de caixas sendo empilhadas ou do ar-condicionado ecoando no espaço vazio. Naquela noite, éramos só eu e 2 colegas, como de costume para as entregas noturnas. Nosso trabalho era simples, descarregar um caminhão e organizar o estoque. Tudo parecia normal até eu ir buscar uma caixa no fundo do depósito. Foi lá que ouvi os passos. Eles eram pesados e espaçados, mas não pareciam apressados, como se quem andasse estivesse esperando algo. Parei por um instante, esperando ver um dos meus colegas surgir na esquina, mas o corredor estava vazio. Tentei me convencer de que estava ouvindo ecos ou algo caindo de uma prateleira, mas aquele som não saía da minha cabeça. Continuei andando, mas não demorou muito para sentir que havia algo diferente no ar. As luzes fluorescentes pareciam piscar mais que o normal, e o cheiro de madeira velha e pó parecia mais forte, quase sufocante. Foi quando, de relance, vi uma sombra se movendo no corredor ao lado. Não era algo pequeno ou passageiro, era uma forma alta e nítida. Congelei, tentando processar o que tinha visto, mas quando olhei de novo, o corredor estava vazio. A sensação de estar sendo observado era tão forte que eu podia jurar que havia olhos escondidos em algum lugar, me seguindo enquanto eu me afastava dali o mais rápido que podia. Quando voltei para a área principal, tentei parecer calmo, mas meu coração estava disparado. Um dos meus colegas estava verificando o inventário no balcão, enquanto o outro descarregava as últimas caixas do caminhão. Perguntei casualmente se algum deles tinha ido até o fundo do depósito, mas ambos negaram. Um deles até riu, dizendo que eu parecia meio paranoico. Resolvi deixar para lá, mas enquanto empilhava algumas caixas, vi algo que me fez congelar. Uma sombra alta, mais uma vez, parada no fim de um corredor próximo. Só que dessa vez, ela não estava se movendo. Era como se me encarasse de longe, escondida na escuridão. Peguei minha lanterna e apontei na direção, mas o feixe de luz não revelou nada além de prateleiras abarrotadas. Mesmo assim, senti como se algo ainda estivesse lá, escondido, me observando. Conforme as horas passaram, comecei a notar outros detalhes estranhos. O ambiente parecia mais frio, como se o ar estivesse ficando mais denso. As luzes piscavam com mais frequência, e em um momento, uma delas se apagou completamente no corredor onde eu tinha visto a sombra. Foi quando ouvi um barulho que parecia vir de dentro de uma das prateleiras. Era um som abafado, quase como uma respiração lenta e pesada. Chamei meus colegas e fomos até o local. Um deles estava claramente desconfortável, segurando o pé de cabra como se fosse um escudo, enquanto o outro tentava agir como se tudo estivesse normal. Chegando lá, não vimos nada, mas o silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer barulho. Foi quando notamos que a saída principal do depósito, a única porta que não tinha tranca interna, estava agora presa com correntes e cadeados do lado de fora. Ver aquelas correntes do lado de fora foi o momento em que percebi que aquilo não era apenas estranho, era perigoso. Olhamos uns para os outros em silêncio, como se ninguém quisesse ser o primeiro a admitir que algo estava muito errado. Um dos meus colegas tentou puxar as correntes, mas estavam bem apertadas.
Não havia como abri-las sem ferramentas que não tínhamos. Antes que conseguíssemos decidir o que fazer, ouvimos um barulho alto vindo do fundo do depósito. Parecia o som de uma caixa pesada caindo, mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente, como se fosse mais intencional. Pegamos nossas lanternas e fomos juntos, andando devagar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e o ar no depósito parecia ter ficado mais gelado. Quando chegamos ao corredor do barulho, encontramos uma pilha de caixas desmoronada. Só que não havia motivo aparente para elas terem caído. Foi nesse momento que ouvimos os passos. Era como se o som ecoasse de forma errada, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Apontamos as lanternas na direção de onde achávamos que estavam, mas não vimos nada. De repente, uma das lanternas de meus colegas começou a falhar, piscando descontroladamente. Ele xingou baixo, tentando mantê-la acesa, mas foi o suficiente para que a silhueta aparecesse novamente. Ela estava parada no fim do corredor, imóvel, mas dava para notar que era alta, com proporções que pareciam erradas. Os ombros eram largos demais para o corpo, e a cabeça parecia ligeiramente inclinada para o lado, como se nos observasse com curiosidade. Ninguém disse nada. Ficamos ali, congelados, até que a silhueta deu um passo para a frente. Nesse momento, todos nós corremos. Correndo pelos corredores, os sons dos nossos passos se misturavam com os passos pesados que agora nos seguiam. Eles eram lentos, mas cada vez mais próximos. Um dos meus colegas tropeçou em uma caixa no chão, derrubando a lanterna, que rolou para longe, apagada. Ele gritou desesperado para que não o deixássemos para trás, mas ninguém parou. Era puro instinto de sobrevivência. Subimos correndo para o escritório no mezanino e trancamos a porta atrás de nós. Lá de dentro, ficamos ouvindo. Os passos haviam parado logo na entrada do corredor que levava ao escritório, mas não ouvimos nenhum som de tentativa de abrir a porta. Era como se aquilo soubesse que estávamos lá e estivesse apenas esperando. Ficamos no escritório por quase meia hora, em silêncio absoluto, tentando entender o que estava acontecendo. Quando finalmente descemos, tudo estava normal. As luzes, que antes piscavam, estavam completamente estáveis. As correntes que bloqueavam a saída tinham sumido. Nenhuma explicação. Nós saímos rapidamente, sem olhar para trás. No dia seguinte, o gerente revisou as câmeras de segurança, mas o que vimos não ajudou. Elas mostravam a gente correndo, apavorados, mas não havia mais ninguém no vídeo. Só nossos próprios passos, ecos que não faziam sentido e uma pilha de caixas caindo sozinha. Ainda penso naquela silhueta e em como ela parecia nos observar com uma calma perturbadora. Seja lá o que era, nunca mais quero trabalhar naquele turno novamente.